Ministro, você estava falando agora da pressão do MST, que nada teve a ver com o anúncio da reforma agrária. Agora eu queria saber se houve alguma pressão do MST para exonerar o primo do presidente da Câmara, Arthur Lira, do cargo do INCRA, lá em Alagoas. Essa é uma notícia também que está pipocando hoje na imprensa, dizendo que foi exonerado Wilson César de Lira Santos, que é primo do presidente da Câmara, Arthur Lira, do cargo de superintendente regional de Alagoas do INCRA. A decisão já foi publicada no Diário Oficial e o que se diz nos bastidores é de que houve realmente um pedido do MST. O senhor confirma esse pedido? O que eu quero dizer sobre isso, primeiro, é que nós trocamos toda a direção do INCRA no começo do nosso governo e mantivemos o César Lira lá em Alagoas. Em abril do ano passado, os movimentos ocuparam a sede do INCRA de Alagoas por conta do nível de dificuldade com o César Lira, o nível de conflitosidade com ele, que só aumentou de lá para cá, só aumentou de lá para cá. Depois, ali no mês de novembro, a gente voltou a discutir, eu discuti com o Arthur, sobre a substituição dele. E sobre pelo César, que falou para o presidente do INCRA, o César Aldrich, né, o César Lira falou para o César Aldrich que ele seria candidato a prefeito de uma cidade de Alagoas, que ele sairia então agora em abril. Então estava tudo ajustado para a saída dele em abril. O fato é que ele não saiu prefeito. Ele não saiu prefeito. E essa litigiosidade com os movimentos está num nível insuportável. Né? E aí são vários os movimentos em que os conflitos estão acontecendo. Então, o MSL, o MPL, o MTTL, a FNL, a CPT e o MST. Esse conjunto de movimentos me comunicou que, olha, já estava insuportável a relação com o César Lira e tinha essa promessa dele sair em abril. Então eu como liguei para o presidente Arthur, falei, presidente, nós vamos trocar o César Lira porque não tem mais convivência entre eles e esses movimentos, ele podia ter convivência com outros segmentos assentados em Alagoas. Né? Então eu comuniquei que a gente iria trocá-lo e que o presidente Arthur Lira teria prerrogativa para indicar o seu sucessor. Ele tem prerrogativa para Ministro, indicar o sucessor lá, hein, ministro? O senhor ligou Não, eu para estou ele dizendo. para anunciar que iria trocar e ele poderia escolher outra pessoa, é isso? Não, ele poderia nos apontar uma pessoa que, sob o nosso critério, pudesse continuar a dirigir o INCRA de Alagoas. Foi isso Então, que eu fiz, então ele tem. porque Então o Arthur Lira tem todo esse poder mesmo que o pessoal fala, né? não é teu poder, foi um gesto um gesto que eu fiz para com ele, tá certo? Não quer dizer, ele, se quisesse oferecer nomes, nós iríamos analisar os nomes que ele oferecesse. é meio desconexo isso, né, ministro, aqui com muita franqueza, né? Porque o Arthur Lira é hoje. Desconexo com o que, É, José de Souza? porque o Arthur Lira é hoje um grande proprietário de terras em Alagoas, explora lá a pecuária, né? Ele não tem familiaridade com a temática da reforma agrária, né? Senão para bloqueá-la, talvez, né? E aí entregar um órgão como o INCRA para um personagem com esse perfil não é algo desconexo? Não lhe parece? Não, porque é o seguinte, o que a gente pediu é um perfil que possa dialogar com a agricultura familiar e com os assentamentos. Basicamente, esse é o perfil. Nós dialogamos com parlamentares do Brasil inteiro, inclusive já fizemos trocas, nós já temos vários superintendências cujos os superintendentes não foram bem e que nós trocamos. Né? E esse é mais um caso de troca. Nós trocamos o superintendente de Marabá, trocamos o superintendente do Rio Grande do Norte, e assim por diante. E é normal. Agora, esse diálogo, ele é normal, o Josias. E agora o perfil tem que atender essa relação com o movimento social, a relação Governo, né? com a agricultura familiar e com o projeto de Vamos, assentamentos lá. o senhor é um otimista, né? Vamos ver se o Arthur Lira indicará alguém
com esse perfil aí de essa preocupação social, né? Uma outra dúvida que eu tenho, ministro, eu queria tirar consigo o senhor diz que o governo agora está empenhado em promover a titulação e vai fazer novos assentamentos, né? Onde o MST se aproximou do mercado com as suas potencialidades, agricultura familiar, produção de alimentos orgânicos, ele foi muito bem, ele se desenvolveu muito bem. O que eu lhe pergunto é se essa abordagem do governo não é uma abordagem já ultrapassada, porque hoje nós temos um agronegócio muito desenvolvido no país e seria necessário que o pequeno agricultor, que, como aliás ocorre no Rio Grande do Sul, onde a agricultura familiar é muito desenvolvida, né, que o pequeno agricultor estivesse muito equipado para concorrer no mercado, explorando esses nichos nos quais ele tem potencialidade, né? Não lhe parece que mais adequado agora seria equipar esses assentamentos que já existem, transformando-os em pequenas potências tecnológicas? O governo não devia estar mais concentrado nisso do que em distribuir mais terras para pessoas que estarão possivelmente mal equipadas para entrar nesse mercado da agricultura familiar? Josias, até você dá a resposta para a sua pergunta. Eu gostei. Porque programas de reforma agrária no sul do Brasil e no nordeste do Brasil resultaram em agroindústrias e resultaram em cooperativas muito avançadas. Por isso, nós temos que fazer utilizando os bons exemplos. Os novos têm que ter essa característica. Por isso que a gente ontem disse que vamos prover muito de infraestrutura, de assistência técnica, de crédito Vai ter e dinheiro de para isso? acesso ao mercado. E esse dinheiro nós estamos viabilizando para isso. Né? Nós vamos agora lançar, no final de abril, um programa para as cooperativas. Para as cooperativas. Não, não são, digamos, você não atender à demanda pela reforma agrária não dialogar, por exemplo, nós estamos cadastrando, mas estimam, tem gente que estima em 70, tem gente que estima em 90 mil pessoas vivendo em acampamentos no Brasil, debaixo de lona. Então, essa situação você precisa também dar atenção a ela. Agora, promover um assentamento, você tem que promover com tecnologia, com crédito, com apoio para instalação, com programas públicos de educação, de saúde, porque essas pessoas estão vivendo em situação de altíssima exclusão. E, ao serem incluídas, elas têm que ser incluídas com uma grande articulação de políticas públicas. É assim que a gente faz um programa de inclusão pela via econômica dessas pessoas, né? Agora, isso não é incompatível com apoiar as cooperativas, a agroindústria, e esse é o processo que a gente está equilibrando, tratar os que precisam de terra e de todas essas políticas para atingir esse nível que outros já atingiram, né? As cooperativas que você mencionou, eu conheci cooperativa de leite no Paraná, em Arapongas, que muito maduras, com produção de leite e derivados, né? Com hortaliças naquele entorno, perto de Cascavel, muito bem sucedidas. Conheci cooperativa de arroz integral, de soja integral, arroz integral no Rio Grande do Sul, soja integral no Paraná. Conheci cooperativas para produção de castanha no Ceará, leite no Ceará, carne no Ceará, enfim, são experiências muito maduras. Então, o programa de reforma agrária ele pode ser bem sucedido, mas todas as políticas públicas têm que chegar a ele juntas. Ministro, saindo um pouco da reforma agrária, ontem, né, bem, ontem, foi na sexta-feira, morreu a Osvalinda Alves Pereira, né, lendária, né, militante na luta pela terra do Brasil, né, e ela, a história de vida dela é muito forte, né, que representa a luta de centenas de milhares de pessoas por uma vida melhor no campo, trabalhadores rurais, extrativistas e por aí vai.
E até o final da vida ela lutou contra garimpeiros, madeireiros, poceiros ilegais, a banda podre do agronegócio, né? Que, na verdade, fizeram de tudo, né? Para atrapalhar, né, o direito desses pequenos desses poceiros, ou dos pequenos trabalhadores da terra. E a gente tem visto o seguinte, nos anos durante o governo Jair Bolsonaro, houve uma promoção aberta por parte do presidente de um liberou geral, né, exatamente para garimpeiros, madeireiros ilegais, grileiros de terra, para fazer o que achassem melhor. E isso, é claro, influenciou no número de mortes, de chacinas, de um monte de coisa também que, né, que acabou ceifando a vida de trabalhadores rurais no Brasil. O que que acontece é que com a entrada do governo Lula, o pessoal falou, ah, beleza, tudo na verdade, agora as coisas vão se resolver. E o que que a gente ouve na base de muitos desses trabalhadores rurais, de poceiros, coletoras de babaçu e tudo mais, é que, óbvio, houve melhoras, mas ainda falta muito, exatamente porque o governo depende muito de setores do agronegócio no Congresso Nacional, e aí o pessoal fala, o governo tem medo de enfrentar não estou falando da parte do agronegócio civilizado, estou falando da banda podre, né? E aí eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre isso. O governo está conseguindo enfrentar a violência no campo? Nós conseguimos recriar a ouvidoria agrária. Inclusive, uma juíza de direito aposentada aceitou a função de ouvidora agrária e uma defensora pública aceitou a posição de conciliadora no INCRA. Elas visitaram o que a gente está chamando dos conflitos agudos no Brasil e deram providências. Parte dessas terras que nós vamos apropriar são voltadas para a solução desses conflitos agudos e parte, a gente inclusive levou a Força Nacional para o sul do Pará, está fazendo supervisão em Nova Progresso e outras supervisões que a gente está fazendo e resolvendo os conflitos. Um fato, e inclusive eu vi um anúncio hoje sobre a questão das mortes no campo. A própria CPT disse, diminuíram as mortes no campo, e eu vejo que é um trabalho dessa conciliação agrária e um trabalho de intervenção nesses conflitos para a superação dos conflitos. Diminuíram, ainda existe, a própria CPT reconhece, a CPT diz que tem governos do Estado que estão promovendo a violência, a CPT está certa em dizer isso, que certos setores estão acirrando a violência, mas o fato é que a ação do governo ajudou a diminuir o número de mortes e fazer uma mediação de conflitos e meio que dar um recado. Olha, não é pela bala que você resolve os problemas aqui, tá certo? Aqui existe Estado e esse Estado vai agir contra criminosos. E, nesse sentido, as coisas estão noutra direção e noutro rumo.